Abra sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo de número 18. Lucas 18, no verso 18 em diante, diz a palavra do Senhor assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Deus e Pai amado, soberano. Então, queridos irmãos, nesta passagem aqui, uma pergunta é feita a Jesus, e ele vai dar uma resposta que vai ter alguns desdobramentos muito interessantes. Nós vamos refletir sobre esta questão que foi levantada. Você imagina um mestre andando e dando os seus ensinamentos e falando do reino e falando do futuro daquelas pessoas, de certa maneira, ele estava falando sobre isto, apresentando o seu poder, mas de uma forma assim muito humilde e sábia. E aqui temos uma cena que é narrada nos três evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos. Uma cena que ficou muito conhecida, eu li a cena nos três evangelhos, muito parecida, né? Tem algumas nuances de diferença, mas muito parecida. Então, muito provavelmente, este relato foi muito impactante, foi muito marcante, porque ele foi reescrito por três pessoas diferentes, em épocas diferentes, e conseguiu ser muito próximo um relato do outro. Então, isso nos dá uma segurança de que foi muito, muito pertinho disso daqui que aconteceu, no nível das palavras, no nível das frases, no nível de impacto nas pessoas. E este homem era um jovem rico, né? Chama o mestre de bom, ele já começa perguntando por que o chama de bom, e ele faz uma pergunta, né? Que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta que qualquer um de nós poderia fazer ao mestre. E todos nós, né, que um dia não estivemos nesse caminho, talvez um dia tivéssemos feito essa pergunta: meu Deus, e o que será depois? Depois que eu me for daqui, depois que a minha vida for tirada, depois... né? Algum dia a gente se faz essa pergunta. Se não é muito cedo na vida, é um pouco mais tarde. Mas essa pergunta, ela é sempre feita. Então Jesus... Você veja, aqui não estávamos ainda na vigência do cristianismo, estava na vigência da implantação. Ele estava pregando e apresentando o reino. E a pergunta foi: como eu faço para herdar o reino? E a resposta mais cabível, que eles todos concordariam com essa resposta, os judeus também concordariam com essa resposta, era seguir os mandamentos. Você conhece os mandamentos de Deus? Você conhece o que Deus quer para a sua vida? E os mandamentos capitais, né? Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Os mandamentos capitais, que não poderiam ser quebrados de forma alguma. E todos os judeus estavam aplaudindo a resposta de Jesus até esse ponto, porque era isso mesmo: cumpriu a lei, está na vida eterna. Cumpriu a lei, foi para a vida eterna. E ele então dá a resposta clássica, a resposta que qualquer judeu daria naquele momento a uma pergunta dessa. E o rapaz então diz: não, sim, é verdade, eu observo todos, desde a minha juventude, desde que eu me entendo por gente, eu observo todos esses mandamentos. Mas aí quem estava respondendo era Jesus, né? Se fosse um judeu qualquer respondendo, ele diz: então muito bem, você já comprou a passagem do céu.
Mas Jesus é que estava respondendo. Então aí Jesus vai aprofundar. Vai aprofundar porque, irmãos, ele veio para cumprir a lei, uma lei que estava sendo deturpada. O Cristo, ele não jogou a lei fora. O Cristo, ele veio para cumprir a lei. Uma lei que foi muito bem apresentada por Moisés, que conduziria o homem, mas não o conduziu, porque o homem não era capaz de cumprir a lei. A natureza pecaminosa não permitia. Então ele vem para cumprir a lei e vem para dar salvação. Então apenas com o cumprimento da lei, esse menino falou que ele cumpria, né? Muito provavelmente ele foi exagerado na sua resposta, porque ninguém cumpria a lei. Se alguém conseguisse cumprir a lei, Jesus não precisava vir para salvar a humanidade. Se alguém cumprisse a lei, Jesus estava ali, inclusive porque ninguém conseguia exatamente cumprir a lei. Mas ele falou assim, e Jesus não entrou no bate-boca. Não, tu não consegue cumprir a lei, coisa nenhuma, eu estou sabendo. Ele olhou para o rapaz, olhou para ele. Uma coisa ainda te falta. Ah, peraí, mas está faltando um negócio para você aí. Vende tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Nossa! Essa resposta só Jesus poderia dar. Porque você imagina um rico querendo seguir Jesus. A vida dos discípulos teria sido muito mais facilitada, né? Porque eles tinham uma arrecadação entre eles. Eles levantavam fundos entre eles, doações, para manter aquelas andanças que eles faziam e a sua comida, para manter a missão. E agora um rico se apresenta e faz uma pergunta que sugere o seguinte, que ele queria andar com o grupo. Porque Jesus pregava o reino de Deus. Jesus pregava o reino dos céus. E ele olhou, olha, a primeira condição, você tem que deixar de ser rico. Você tem que pegar todos os teus bens, vender tudo. Aí sim você pode me seguir. Duro você pode me seguir. Cheio de bens, não. Mas duro, você pode me seguir. Era exatamente desse jeito que Jesus estava apresentando a proposta de ser membro daquele grupo. Do grupo para o qual Jesus apresentava o reino e ensinava as coisas do reino. Porque havia um problema nele, né? Ele era riquíssimo e ele era apegado às riquezas. Ele tinha o coração nas riquezas, nos bens materiais. Então, 3 coisas aqui a gente aprende logo de cara nesta conversa. Pastor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos? Ah, cumpre, ótimo, que beleza, cumpre a palavra, está aí dentro da Bíblia, lê tudinho direitinho, estuda, cumpre, ótimo, bênção do Senhor. Mas tem outro detalhe, onde é que está o teu coração? Está nas coisas que você tem? Eu sei que rico a gente não tem ninguém aqui, mas pobre é assim, né? Ele não tem nada, mas se perder, vier a enchente entrar na casa dele, ele perdeu tudo. Então, desse jeito. A gente tem alguma coisa que... Mas você é apegado a essa alguma coisa? Aquele carrinho velho lá, você é apegado àquele carrinho velho? Ou talvez o carrinho novo, você é apegado ao carrinho novo? Você é apegado à casa que você comprou? Você se apega mais a essas coisas materiais do que a obra? Então, segunda coisa, coração tem que estar na obra. Para entrar no reino dos céus, só com o coração lá. Quem entra primeiro lá é o coração. O coração é que entra primeiro no reino dos céus. Se você tiver o seu coração nas coisas desta vida, se elas conseguirem dobrar você, se elas conseguirem manipular a tua vida, o teu gosto, os teus desejos, se você for vassalo dos teus desejos, olha, essa segunda coisa já não se cumpre na nossa vida. Então, primeira coisa, cumpre os mandamentos? Está dentro da palavra? Anda certinho? Ah, ótimo. Segunda coisa, onde está o teu coração?
Teu coração está no que você tem? Porque se o seu coração está no que você tem, irmãos, a gente não... Bota na sua cabeça, a gente não tem nada. Depois que nós morrermos, vamos dividir tudo que a gente tem e vamos expatriar por aí. Simples assim. Desse jeito. Você não tem nem a roupa do corpo, vamos dar para os outros. Meu paletó vai sair andando por aí no corpo do outro. Nem o paletó que eu usei a minha vida inteira eu tenho. A gente não tem nada. E a terceira coisa que a gente aprende nessa conversinha aqui, a terceira coisa é, olha, não adianta cumprir os mandamentos, ter o coração no céu, sem seguir a Cristo. Porque o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é estar na missão. Seguidor de Cristo está na missão. Está no ide de Jesus. Está comprometido. Então, 3 coisas. Eu quero o reino dos céus. Todo mundo quer ir para o céu. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo quer ir para o céu. Mas 3 coisas. Cumpre a lei. Cumpre a palavra. Está com o coração lá em cima ou o teu coração está no seu trabalho? Você pensa que é o máximo do máximo do máximo. Você pensa que é o seu trabalho que lhe sustenta. Teu coração está nisso? Agora, terceira coisa, você está seguindo? Você está na missão? Você está engajado? Porque esses homens daqui, no texto em seguida, eles vão dizendo, a gente largou tudo que a gente tinha para ir atrás de você. E agora, eles estavam engajados com Cristo. Então, essas 3 coisas, muito interessantes, né? É necessário para você, para responder a pergunta do jovem rico. 3 coisas. Mas o texto continua. E ele continua assim. Jesus, vendo assim triste, ele ficou triste porque ele não estava preparado para abrir mão dos seus bens. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Essas são as palavras de Jesus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, Senhor, quem pode salvar? Quem pode ser salvo? Que isso? Mas é desse jeito, com esse rigor, não é só cumprir a lei, tem que estar desapegado das coisas desta vida e tem que seguir a ti. Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Jesus aí completa a resposta. A resposta dele, ele diz o seguinte, essa é a parte do ser humano, mas também tem a parte de Deus. Ele larga o que tem, cumpre a lei, larga o que tem, segue. Ah, isso é difícil, é impossível? Meu Deus, que coisa mais difícil de fazer. Mas para o Senhor, nada é impossível. Se você quiser fazer isso, Deus dá as condições de você fazer. Porque não existem coisas impossíveis para Deus. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que não há, agora é a segunda parte, bem melhor agora, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. E aí você pensa assim, né? Vou botar vocês em 2 situações. Você pensa assim, puxa, mas olha como você vai pagar um preço caro. Porque os discípulos estavam dizendo isso, pagamos um preço caro. Deixamos a nossa família, deixamos a nossa casa, deixamos tudo para trás, os amigos para trás, deixamos para te seguir. E aí Jesus disse, não, mas fica tranquilo, porque o que vocês deixaram para me seguir, vocês terão muito mais. Você deixou mãe para me seguir? Você vai ter um monte de mãe.
Você deixou pai, você vai ter um monte de pai. Fica tranquilo que você vai ter um monte de pai. Você deixou família, mas sua família vai ser muito maior. Agora ele está falando das vantagens do reino. Você vai ter muito mais. Em verdade, digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. E esse mesmo texto aqui em Marcos 10, vamos lá ler ele em Marcos 10, ele faz um acréscimo que faz muita diferença. Verso 28, o mesmo texto. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Deus multiplica por 100 tudo aquilo que nós perdemos quando largamos estas coisas. Deus multiplica por 100 vezes mais. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. 100 vezes mais no presente século. Pastor, então, como eu vou fazer? Vou largar minha mãe? As pessoas pensam assim, né? Vou largar minha mãe? Deixa eu falar uma coisa para você. Você já devia ter largado a sua mãe desde que casou, tá? Porque a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Só porque casou já era para ter deixado a mãe. Minha mãe morava em Nilópolis. Eu morava em Jacarepaguá. Eu era pastor em Queimados. Eu passava lá, pegava ela e meu pai, trazia para cá. Eles foram membros dessa igreja acho que os 10 primeiros anos dessa igreja. 10, 15 anos dessa igreja primeiro. E aí um belo dia ela chegou para mim e falou assim: Álvaro, eu vou me mudar. Eu, de novo, mãe, porque a gente viveu mudando a nossa vida inteira, né? Eu vou me mudar. Eu vou me mudar para Araruama. Eu falei: Araruama, mãe? A senhora já sabe que vai me ver lá por um binóculo, né? Vou botar o binóculo assim para me ver, né? Porque é muito longe. Não vai dar para eu ir lá assim. Não, eu vou porque seu pai já vai aposentar e esse Nilópolis aqui é muito quente, não tem água. Eu falei: tá bom, mas tem outros lugares aqui perto que tem água, que é mais fresquinho. Ela deu lá o motivo dela para ir. Irmãos, ela foi, eu falei: paciência. Às vezes, quando reclama lá de alguma coisa, eu falei: mãe, esses são os problemas da senhora ter ido para tão longe. Mas eu não estou mais ligado a ela como era quando ainda um jovem, quando ainda uma criança. Eu tenho a minha vida. Desde que casei. Ela foi viver a vida dela. Isso é deixar pai e mãe. Então, vai com Deus. Que o Senhor abençoe, tal, etc. Tenho uma expectativa de que ela ainda volta para mim quando estiver bem velhinha. Mas enquanto as perninhas estiver fazendo ela andar, e ela é muito assanhadinha com as coisas, tal, adora uma festa. Tal. Ontem eu estive lá na casa dela, está ficando boa agora. Ai, meu Deus, você está ficando boa. Estava sem poder andar muito, agora ela não pode andar muito, mas ela está ficando boa. Eu falei: Jesus, cuidado, hein, mãe? Não, eu tenho que me movimentar. Então, queridos irmãos, eu não posso estar ligado à minha mãe a vida inteira. Eu não posso estar ligado aos meus irmãos. Um mora em Portugal. O outro tem 2 casas. Tem uma em Nova Iguaçu, tem uma em Araruama. Fica 15 dias numa, 15 dias na outra. O outro mora em Araruama. E eu moro aqui. O de Portugal
talvez na minha vida, talvez eu o veja pessoalmente mais uma ou duas vezes. Mais uma ou duas vezes, porque ele vai vir, disse que vai vir agora no meio do ano aqui. Eu devo ir lá uma vez na vida ainda, fazer uma visita, para ver onde ele mora e tal. Família muito próxima, mas que cada um seguiu o seu destino. Então Jesus está falando sobre essas coisas. Vocês deixaram as coisas para me seguir, não tem problema, vocês vão ter 100 vezes mais. Vocês vão ter 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais. É o que vocês vão ter. 100 vezes mais. Olha que promessa maravilhosa. Se uma mãe é uma coisa maravilhosa, imagina 100 vezes mães. 100 vezes pais. E eu me sinto exatamente assim, você sabia? Com uma família de fé numerosa, que a gente percebe nitidamente, né, a consideração que tem por este familiar aqui. Mas também, diz a palavra, que todas essas coisas, ele colocou uma palavra nova aqui, ó. Campos novos, inclusive, senhor. Essa trabalhagem no presente, 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais filhos, 100 vezes mais campos, quer dizer, negócios, 100 vezes mais campos. Você vai prosperar, tá? Com perseguições. Está dizendo assim, não vai ser fácil. Não é um dado de mão beijada, é um dado suado. É um dado onde você vai ter que trabalhar para isso. Não é um dado mágico. Vem para Jesus, que aqui você resolve todos os seus problemas. Venha para a igreja, venha para a comunidade de fé, venha para o Senhor, porque aqui o Senhor dá, o Senhor faz, o Senhor acontece. Gente, Ele dá, Ele faz, Ele acontece. Mas olha, depois da vírgula é com perseguições. E a gente sabe como isto vamos dizer assim, é difícil, porque eu conheço a vida dos irmãos. A vida dos irmãos, as questões que os irmãos têm, muitos me contam. E eu fico assim, meu Deus, Senhor, abençoa. Mas também, por outro lado, eu falei, mas essa é a vitória dele. É por isso que ele tem que passar, para ele crer mais, para ele se solidificar, para ele crescer. Porque, gente, a gente quando se converteu há 40 anos atrás, a gente tinha um ditado, né, que dizia que o deserto era a escola do Senhor. Ai de um crente que dissesse que estava sofrendo, porque aí o outro já dizia, o deserto é a escola do Senhor. Lembra para ele, o deserto é a escola do Senhor, a gente vai orar por você, Deus vai te dar a vitória, glória a Deus por isso, e acabou. Hoje a gente dá a cesta básica, quer ajudar, quer arrumar emprego para o cara, quer fazer não sei o quê, quer não sei o quê, né? Ele está no deserto, gente, o deserto todos nós passamos, era com perseguições, era com dificuldade. Mas que dificuldade é essa? Está te importando com ela? Se Jesus está presente? Pergunta que eu tive que responder para o meu pai, quando eu disse para ele, há 40 anos atrás, que eu ia ser pastor, foi, com o que você vai comer? É o que eu tive que responder. Foi o que eu tive também de perguntar a Deus, que eu também não sabia. Eu falei, Senhor, o que é aí? Ele fez uma pergunta interessante, com quem eu vou comer? O que eu vou comer? Eu fiz um jejum. E esse jejum, terminado o jejum, naquele momento da manhã, Deus não falou nada naquele momento da manhã do jejum, aí eu fui entregar o jejum, senti desejo de ler uma porção da palavra e abri em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Eu falei, pronto, se isso não é uma resposta, eu não sei o que isso é. Deus proverá. Irmãos, Deus está provendo até hoje. Lógico, não foi com facilidade. Foi com perseguições, foi com lutas, foi com vigílias de oração, foi com espera no Senhor, foi com uma série de passos espirituais que eu precisei aprender a dar e ter uma vida assim, tipo, contemplativa
no sentido de ficar calmo, né? Fica tranquilo, porque tem que ser cuca fresca. O Senhor é que provê todas as coisas. E eu me sinto uma pessoa muito abençoada em todos os sentidos, em todos os sentidos. Deus tem feito coisas tremendas e maravilhosas na minha vida há anos. Eu parei de falar muito da minha vida, porque eu já falei muito dela lá no passado. Os mais antigos aqui conhecem grandes histórias que essa igreja viveu, quando a gente era lá na frente ainda. Você sabia que a gente só está aqui de 2004 para cá? A gente, até 2004, que a gente começou em 87, então de 87 a 2004 a gente estava naquele prédio lá de... A gente mudou efetivamente para cá, eu acho que em 2006, a gente começou a fazer culto aqui em 2004, lá para 2006, 2007, 2008, é que a gente veio de vez para cá, e assim mesmo era uma obra que está levando 20 anos para terminar, com perseguições. Deus deu tudo, mas com dificuldade. Não vai ser fácil, né? Quem acha que, vai para a igreja resolver meus problemas, tá? Você veio para a igreja resolver seus problemas? Está no lugar errado para resolver problema. Você pode até resolver uns problemas, mas você vai ganhar outros. Você vai ganhar outros, porque é com perseguições, é com dificuldade, é no suor do seu rosto. A bênção da igreja não anula o que Deus falou anteriormente. No suor do seu rosto comerás o teu pão. Vocês estão ensinando isso aos filhos de vocês? Deveriam ensinar isso aos filhos de vocês, tá? Porque a geração Z que cresceu aí outro dia, que nasceu entre 97 e 2012, me parece que só quer molezinha. É o que estão dizendo aí fora, que só quer molezinha. Não aguenta trabalhar no calor, não aguenta trabalhar no pesado, não aguenta nada. Eu não acredito nisso. Mas é o que estão dizendo por aí. Criem os filhos com o pé no chão. Criem os filhos com a realidade. Mostre a realidade para ele dentro de casa. Porque é com perseguições. Nem se ele estiver na igreja vai ser fácil. Vai ser difícil também. É com perseguições. Amém, querida igreja? Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.